Então, pessoal, calma aí, não vamos acabar. Não começou a live ainda. Fiquem calmos, fiquem calmos. Mas aproveitando a oportunidade, né, enquanto a Poliana nos bastidores ali ajeita a internet dela, aproveitar, né, para falar. A Poliana estava falando que o projeto é um canal, né, tem esse projeto familiar, e a gente dá graças a Deus, né, por ter uma família que pode colaborar com isso, cada um na sua área, né, determinado. A Poliana, ela mexe bastante com os slides, eu trago um pouco mais do conteúdo em si, do que o significado da revista, né, e tudo mais. Então, assim, a gente faz com que essa equipe trabalhe em benefício do reino, né, em primeiro lugar, para trazer conteúdo direcionado aos professores, né? Esse é o projeto do canal. E eu acho interessante o nome do canal, acho que é uma coisa que eu não comentei com vocês, mas a boa semente, né? E a boa semente é o quê? A palavra, é a mensagem do Senhor. Mas é importante, assim como a parábola diz, que ela caia em um solo bom, né? Um solo que realmente seja agradável. E, enfim, eu nem comecei a falar o que eu queria ainda. Estava falando do nome do canal. Eu estava falando que Ah, é interessante a ideia do boa semente, né? Que a gente às vezes não entende. Por que boa semente? Porque é a palavra do Senhor. Só que a boa semente ela só vai germinar, né? A palavra em si é boa, mas tem que cair num solo que seja bom também. Então, que o nosso coração venha estar suscetíveis a isso. E tem esse projeto familiar, como você estava falando. Aí você retoma, se você quiser. exatamente. Agora eu botei o cabo, acho que não cai mais, não. Então, esse é um projeto da nossa família. O Lucas estava aqui com esse período do início do ano até outubro, né, com a gente. Ele Foi. muito nos abençoou aqui no canal, foi uma ajuda muito grande. Saudades, inclusive, comentem aí, Lucas, volte para o canal, porque realmente ele ajudou bastante. E como vocês sabem, ele é marido da minha irmã. Então, é de fato um projeto familiar da nossa família, trazer a palavra de Deus. E aí é isso. Não poderia deixar também de falar sobre os apoiadores. Você que está assistindo esse vídeo, aqui embaixo nós temos o link para que você consiga apoiar esse projeto. Além de apoiar esse projeto e que tem como objetivo o nosso casamento, né? Você Sim. também vai receber um material exclusivo para ajudar a composição de sua aula. Eu vou abrir aqui para vocês o material dessa semana que ficou bem legal, ficou grande, mas é para ajudar, irmão. Então, quanto maior, melhor. Então, Quanto mais nossos for, apoiadores receberam essa semana. E eu vou aqui falar o nome deles também, ó. Foi o Ricardo Aparecido, a Débora Cristiane e a Mirliane Alves. Receberam esse material exclusivo no e-mail. Dá para mostrar um pouquinho? Que eu não baixei na live. Eu vou mostrar aqui por alto, ó. Não dá, né? estoura um pouquinho, mas tá dando para ver mais ou menos só Aqui você vai ter um plano de design. aula, as dicas esquematizadas, como usar na sala de aula, qual momento. Aqui teve uma explicação sobre os sinédrios, explicação histórica. Não dá para ver, né, gente? Mas se você quiser ver melhor, apoie esse projeto que você vai receber no e-mail. Gente, não foi de propósito, foi porque eu Pensar. realmente esqueci. Eu esqueci de baixar para mostrar aqui para vocês. Mas foi um material muito legal de ser preparado, tem essa questão de histórica dos sinédrios. E se o aluno não entender a questão do sinédrio agora, a questão dos fariseus agora, ele não vai conseguir entender essa questão do Novo Testamento, que vira e mexe eles aparecem. Então é importante fazer esse trabalho de base e trazer essas questões para que o aluno entenda do início. E depois vai chegar lá na lição 14 e você vai ter que ficar respondendo essas perguntas. Então, o ideal é tratar sobre isso agora. Queria falar também sobre o Superchat. Você que está aqui acompanhando a gente, você pode mandar um comentário especial. Basta você clicar nesse cifrãozinho que fica aqui embaixo, logo do lado dos comentários, né? E aí você pode escolher o valor que você quer ajudar nessa live e seu comentário ficará em destaque. Então, se você quiser apoiar dessa forma também, será muito bem-vindo, não é mesmo? É isso aí, gente. Comentem. Né, para você, o Superchat faz o comentário aparecer, né, em destaque. Isso. Então, assim, você Ajuda muito o canal pode, e impulsiona também. exatamente, funciona a live também. Então, comente, né? Principalmente para o objetivo sempre maior é nos ajudar, né, em relação a isso. Mas comente sim que a gente vai, naquilo que está no nosso alcance, responder para você. É isso. E outra questão muito importante antes de começar a lição de hoje é os agradecimentos, né? Na aula passada, nós colocamos meta de visualização e de like, e nós estamos aí no processo de alcançar. É importante dizer que na lição 1, nós alcançamos 967 visualizações. Vale glória a Deus? Ó, Vale glória a glória a Deus. Deus. Vamos lá, seu Falta matemática não fugiu, pouquinho. tá? Faz aí as contas. 33, 33.
Aí, gente, compartilha. Se você compartilhar, a nossa live, nossa primeira live vai chegar a 1000 visualizações. E quem sabe vamos preparar aí um sorteio. E ó, isso aí primeira mão, nem Só eu sabia. Nem eu sabia. Isso aí Só foi muito depende de exclusivo. vocês, só depende de vocês. E tivemos 64 curtidas. Na live passada, nós tivemos 715 visualizações, porque tem gente que vai passar a lição 2 essa semana ainda. Então, esse vídeo ainda vai render. E 73 curtidas. Aumentamos bastante o número de curtidas. Isso aí, ó. E continuamos com a meta. A meta não acabou, né? A gente vai ficar nessa meta incansavelmente até acontecer. 1000 visualizações e 100 likes, né? A gente está aguardando o próximo vídeo bater também. Mas eu já encorajo você a deixar seu like aqui na live. É importante a gente salientar que a live aqui acontece, você pode deixar o like, mas depois a live é cortada e sobe apenas o vídeo do conteúdo da lição. Então, para você que quer nos ajudar ainda mais, né, usando um pouquinho do seu tempo, entre no vídeo do canal quando for postado, ainda hoje, né? Acho que sai ainda hoje, né? A gente recorta e sai um pouquinho mais tarde, né? Então, isso mesmo. Então, ainda hoje, você volta no vídeo, deixa o seu like lá e deixa a sua visualização. Amém? E compartilha, mais importante, compartilha no seu grupo do WhatsApp, né? Hoje a gente tem um mecanismo nas redes sociais aí. Compartilha no WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo da membresia, manda lá. Ninguém vai entender nada, você manda lá. Enfim, mais gente para conseguir entrar aqui e nos ajudar também. E entenda sempre que você está compartilhando a palavra de Deus. Tem tanta coisa na internet, gente, que não vai acrescentar em nada na nossa vida. E você está compartilhando a mensagem do Senhor. Então, compartilhe para nos ajudar e para que alcance ainda mais gente, o evangelho seja pregado de geração em geração em cada canto do mundo. Em nome de Jesus. Aí. Amém, amém. Ó, coloquei um comentário muito especial aí na telinha de vocês. Esse comentário é do Moacir Santos. Eu gostaria aqui de deixar, né, um agradecimento a esse irmão, porque ele nos ajuda muito no canal Boa Semente. Você que está no grupo do WhatsApp, você vai ver que ele posta todos os dias a leitura diária. Então, o nosso agradecimento faz parte da nossa diretoria do canal Boa Semente, faz parte da nossa família Boa Semente, né? Sim. E muito obrigada pelo apoio, irmão Moacir. Nós agradecemos e tenho certeza que Deus vai recompensá-lo cada vez mais esse trabalho que o senhor tem feito no canal. É importante falar, né, também que a gente é quem está colocando aqui a cara, né, que mostra um pouquinho do conteúdo, mas tem muita gente nos ajudando, gente. E exatamente. Pessoas diretamente não aparecem, ajudam no conteúdo, ajudam em oração. Se você está orando pela gente, é importante também para que esse projeto continue. Então, enfim, nós somos uma família, né, a família de Cristo, e assim a gente vai crescendo. E a gente carece das suas orações para que esse projeto continue cada vez mais e alcance mais gente. É isso. Vamos lá? Lição 3. Não, toda semana a gente fala muito, gente. Vai dar tempo da galera chegar. Comentaram que preferem lives mais aprofundadas. Então, a gente vai trazendo comentário, vai trazendo questões para poder ajudar aí na aula de vocês. Não é mesmo? É. Lição 3. Acolhido por Barnabé. Barnabé. É difícil falar esse nome. Barnabé. Vamos lá? Abre aí a revista de vocês. Hoje a gente vai fazer alguns esquemas diferentes. Hoje nós vamos ler o texto de referência. Geralmente a gente não lê aqui na live, mas vamos ler porque vamos mostrar a importância dessa leitura. O texto de referência se encontra lá, são 2 textos, né? O primeiro se encontra lá em Efésios 2, do 13 ao 18. E aí aqui eu trouxe a minha Bíblia. Ela é uma NVT, mas eu já vou falar sobre isso. Primeiro aqui eu vou ler. Efésios 2, do 13 ao 18. Marquei aqui. Vamos ler? Quer dizer, eu vou ler e vocês vão acompanhar. Diz assim: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses 2 grupos, uma nova humanidade. Caiu aí? Pode continuar. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele,
como as que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Aleluia. Que palavra transformadora, né? E vamos agora para o segundo texto, que é indicado no texto de referência. Fica lá, em Atos 1, do 27 ao 30. Deixa eu ver, porque eu marquei aqui. Do 27 ao 30. E outra, eu tô sem óculos, né, gente? Mas tô aqui tentando. Diz assim, 27. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, pôs-se em pé numa reunião presidida pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. E isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Muito importante você fazer essa leitura, né? Ler o texto de referência com os alunos. Na verdade, é importante que os alunos leiam o texto de referência. A aula, a gente sabe que ela deve ser construída em conjuntos. Então, é importante que você bote o aluno para ler o texto de referência, porque eu estava comentando com o Rômulo antes de começar, né? Pode ser que esse momento seja o único momento que o seu aluno vai abrir a Bíblia e vai ler. Então, é por isso que você, professor, tem que estar nessa posição de agenciar esse momento. Que os alunos possam abrir a Bíblia e ler, e ter esse contato. É importante que eles tenham a Bíblia física, né? Mas se não tiver, você pode ler no celular e não tem importância. Mas é importante que o aluno tenha esse contato, de procurar o livro, de ler e entender a palavra de Deus. Porque, como eu disse, pode ser que essa seja a única oportunidade que ele tenha de ler a Bíblia durante a sua semana, né? E aqui eu trouxe para vocês também essa Bíblia que está na tela e a minha que está aqui. O Rômulo está com a dele. É uma versão muito boa. Eu estou deixando aqui essa indicação para vocês indicarem aos seus alunos e, se possível, presenteá-los, né? Fazer um sorteio, fazer uma dinâmica, sortear uma Bíblia dessa, porque ela ajuda muito no entendimento. Em algumas versões, esse texto de referência fica muito confuso de entender. E através dessa leitura que eu fiz para vocês aqui, bem superficialmente, né, bem corrida, vocês conseguem entender mais ou menos o que essa passagem está querendo dizer. Então, uma Bíblia que te proporcione uma leitura fluida da palavra de Deus ajuda na compreensão do que está querendo ser passado. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui nessa aula de hoje, é indicar aos seus alunos que usem a Bíblia NVT. Além da Bíblia física, você encontra também ela virtualmente, através de aplicativos. Então, não necessariamente você precisa comprar uma Bíblia nova. Mas só de você ter acesso a esse tipo de Bíblia já ajuda bastante. Então, indicação aqui para vocês, essa Bíblia NVT. Posso continuar? Ó, essa versão, no início do nosso namoro, a gente fazia uns planos de leitura, né, e tudo mais, e eu falava para Poliana, vamos ler a versão NVT. Eu tinha NVT, ela tinha NAA, né? Eu falava, vamos ler, e ela teimava, não queria, aproveitando aqui para falar. E aí, até o momento que eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou presentear para ela vai dar uma lida e ela vai gostar. Foi o que eu fiz, não deu outra, para você ver que a nossa Bíblia é igualzinha, porque eu presenteei ela, e ela gostou muito da versão, gostou tanto que está recomendando para vocês. Então, assim, é uma versão muito boa, é uma versão que é de fácil compreensão. A gente entende que é importante a gente usar esse mecanismo, porque o que importa é a compreensão e a fidelidade do texto. Então, se não perde a fidelidade do texto, vale a pena a gente compartilhar, diferente da Almeida Revista Corrigida, que é um português bem mais formal e tudo mais. Também é bom ler, você sim, mas eu indico essa daqui para quem é um novo convertido, para quem é um pouco mais jovem, tem uma linguagem um pouco diferente, e para você entender que a Bíblia é um livro que está aqui, né, foi colocado, e dá para a gente compreender, dá para a gente entender. Então, se eu pudesse recomendar uma leitura, não diretamente de estudo, apesar de que a NVT tem algumas de estudo, mas para você que quer ler história corrida, para você entender a história, entender o contexto ali, essa é a melhor versão, definitivamente, na minha opinião, né? Claro que vai existir outras opiniões também, mas indicamos aí a NVT. É isso. E é o melhor presente que você poderia dar para alguém, uma Bíblia, né? Melhor presente, gente. Então, se você puder ter esse momento com seus alunos, de falar sobre a importância da leitura da Bíblia, e indique, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dos alunos de vocês. Porque, como o Romulo disse, pode ser que tenha um novo convertido,
pode ser que tenha alguém que não tenha essa experiência com a Bíblia, né, com o manuseio da Bíblia. E, gente, você pegar um livro inteiro para ler na NVT, você lê tranquilamente e sem pausa, porque é realmente um texto muito gostoso de ler. E como é bom, né, viver essas experiências lendo a palavra de Deus, essas experiências imersivas que a leitura pode proporcionar. E aí, minha cachorra tá querendo sair, peraí, gente. Então a gente vai agora, eu imagino que a Poliana já vai falar diretamente a gente vai ler a introdução aqui ainda. Introdução e depois vamos entrar no 1.1. Sei que a gente está demorando, parece que está demorando um pouco, mas não, gente. Quanto mais qualidade, né, conteúdo aqui que a gente puder passar para você, a gente vai passar. Essa indicação dessa Bíblia é muito importante, realmente, porque tem sempre alguém novo entrando e vale a pena você colocar a pessoa, né? E a gente também estava comentando, né? Coloque seus alunos para ler os tópicos da revista, aquilo que ficou comentado ainda, porque é importante para desenvolvê-lo. Aí ela já falou um pouquinho sobre isso, só para frisar bastante. É muito importante que você coloque o aluno imersivo ali na aula. Não, isso é realmente muito importante, porque lá no final, spoiler da lição, lá no final vai falar sobre isso, da importância de você enxergar os potenciais dos seus alunos, né? E fazer com que eles desenvolvam essas habilidades. Foi assim que. Spoiler! Foi assim que Barnabé fez com Paulo. Então é importante que você propicie essas atividades para que os alunos se desenvolvam. Então, é isso. Vamos lá, versículo do dia se encontra lá em Atos 11, do 25 ao 26. Diz assim: E partiu Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Objetivo da lição: explicar como Barnabé mediou o encontro de Paulo com os apóstolos. 2. Exibir a inclusão de Paulo junto ao colégio apostólico. E 3. Apresentar a acolhida de Paulo junto à igreja de Antioquia. Verdade aplicada: devemos acolher os nossos irmãos para que eles se sintam incluídos na obra de Deus. E sobre isso nós iremos comentar mais no tópico 1, sobre essa questão da amizade que nos aproximam de Deus e que faz fluir no nosso ministério, né? Mas só no tópico 1. E o momento de oração da semana é para que tenhamos um coração acolhedor e compassivo diante da obra de Deus. Nós iremos fazer esse momento ao final da aula. Então, fique até o final que nós estaremos orando não só por esse objetivo, mas também por todos os professores que nos acompanham. Vamos lá? Amém. Vamos lá. Falando agora um pouquinho, eu começo com a introdução? Pode começar. Tem algo interessante aqui para falar, antes da gente entrar no 1.1, no 1, né, diretamente, mas eu gosto aqui dessa introdução, que vai dizer assim, ó: o Ministério da Reconciliação, vivenciado por Barnabé, é um exemplo de mediação, inclusão e acolhimento ante o ministério evangelístico do apóstolo Paulo. E olha só essa imagem que a gente tem aí: mediação, inclusão e acolhimento. A gente vai falar isso ao decorrer da lição, só para não atrapalhar, né, atropelar alguns conteúdos, mas eu coloquei algo muito simples aqui na introdução e que direciona essa lição, né, que fala diretamente da amizade de Barnabé e Paulo. Vai falar da importância de alguém acreditar na gente, né? Barnabé, assim, Deus fala para ele diretamente e ele acredita no ministério de Paulo. Então, olha só o quão importante é nós acreditarmos no ministério de uma pessoa. Assim, para eu estar aqui, para a Poliana estar aí também gravando, é porque um dia alguém acreditou na gente e viu o nosso potencial, né? O pai dela deixou o canal aqui para hoje a gente fazer essa live. Então, é muito importante que você enxergue o potencial na vida de alguém, né? Alguém vai enxergar na sua, você vai estar numa posição, imagino que quando fala diretamente para professores, alguém já enxergou um potencial em você e cabe a você enxergar o potencial nos seus alunos também. Spoilerzinho aí do final, mas é basicamente isso, né? É muito importante que alguém acredite na gente. A partir do momento que acredita, existe todos esses processos que Barnabé faz com Paulo, né? Mediação, ele entende, ele conhece, ele inclui e ele acolhe diretamente, né? E agora a gente vai entrar diretamente no 1.1, né? Você ia falar alguma coisa sobre essa imagem ou na outra imagem? Não, só ia dizer que é muito difícil você ilustrar a Bíblia, né? Porque não tem foto, gente. Então você tem que procurar imagens que se aproximem do imaginário da época. Então, se a gente fosse dizer quem é quem na imagem, eu diria que o mais carequinha é Paulo, né?
e o outro Barnabé, de acordo com algumas pessoas, né? Então, é muito difícil, mas não deixa de ser importante que você traga imagens aos seus alunos, por mais que não seja a imagem fiel à pessoa, né? Mas é importante para o aluno poder imaginar os cenários e tudo mais e entender melhor. A gente sempre bate nessa tecla da importância dos recursos imagéticos. Então, você pode baixar no seu celular mesmo e falar, ó, gente, aqui poderia ser que eles fossem assim e tal, não precisa que você use slides. Nem todas as salas têm slides, né? Tem esses recursos, data show e tudo mais. Mas baixa a imagem, mostra, fala durante a semana no grupo do WhatsApp, que eu acho que vai melhorar esse processo de aprendizagem do aluno. É isso, muito importante. E agora a gente entra, então, né, no 1 diretamente. Vamos lá, então, vou ler o 1. Companheiro de ministério. Barnabé, companheiro de Paulo, mediou a inclusão do apóstolo dos gentios junto ao colégio apostólico. E aqui a gente entra diretamente no 1.1, que é Barnabé, filho da consolação. Basicamente fala da vida de Barnabé, e aí a gente colocou mais esse slide aí, para que você fixe na sua mente, né, diretamente, e você também possa, talvez, aí anotar ou pegar esse recurso e colocar também para os seus alunos, que é quem ele era, onde ele nasceu e cognominado. A Poliana vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa ideia do cognominado. Já? Eu achei que você ia falar. Eu posso Não, então tudo entrar. bem. Tudo bem, porque tem a ver, né? Porque que é engraçado, você começa a ler ali o tópico e vai dizer que o nome dele era José, né? Mas aí ele foi cognominado pelos apóstolos. Tenho certeza que os alunos vão perguntar o que é cognominado. Por isso que eu trouxe essa palavra para você não chegar de surpresa e não saber responder na hora lá, na hora H. Então, o que significa cognominado? Cognominado é tipo um apelido. Ele foi apelidado de Barnabé. Provavelmente já deveria ter outros Josés ali no meio, então, para não confundir, chamaram ele de Barnabé. Isso acontece muito na Bíblia, de pessoas que têm o seu nome trocado, né, apelidado. Então, é importante que você traga essa curiosidade, essa explicação sobre o que é cognominato. É isso. Isso aí. Então vamos lá agora nos outros 2 pontos, né? Quem ele era, né? Quem era Barnabé? E aqui tem, na própria edição, no ponto 1, fala que originalmente um judeu, dispersão, né, diáspora, nascido no Chipre de nome José, e é basicamente o que a Poliana acabou de falar, do cognominato, depois ele recebe o nome de Barnabé. E fala um pouquinho aí de onde ele nasceu e todos esses tópicos que a gente acabou de falar. E agora a gente entra no conteúdo do 1.1, que fala diretamente, eu coloquei aqui do lado, da generosidade de Barnabé. E vai falar aqui que é um primeiro ato de generosidade que ele tem, né? Isso aqui é bíblico, está lá em Atos 4:37. Vai dizer que ele vendeu um terreno e doou a quantia para a administração dos apóstolos a fim de cuidar dos mais carentes. E olha só que interessante, né? A partir do momento que Cristo invade o nosso coração, há necessidade de uma generosidade, né? Primeiro a gente falou na lição passada da humildade, de como Deus invade o coração de Paulo e ele se torna uma pessoa mais humilde, apesar de todas as suas qualificações. Assim também, esse encontro com Jesus nos torna uma pessoa, definitivamente nós viramos uma pessoa melhor, mas aqui nós temos um exemplo bastante de generosidade aqui de Barnabé, de entender que a riqueza que ele tinha era nada comparado ao que ele tinha no porvir, né? Que era uma vida com Jesus, uma vida com Deus. Então, nesse momento, ele decide sim vender o seu campo e doar às pessoas que eram mais carentes e para ajudar nesse ato de generosidade. Aí ele continua dizendo que a generosidade é uma virtude que se opõe à avareza. Então, uma entra em conflito com a outra. Ou você é generoso ou você é avarento, e existem pessoas que têm o meio termo, né, entre essas duas coisas, mas, novamente, nós precisamos ter um coração generoso. E aqui eu coloquei um exemplozinho para falar um pouco sobre isso, porque no final aqui do tópico 1.1, ele vai falar que nós devemos ter um coração voluntário. Eu vou ler aqui, porque aproveitando a live a gente tem um pouquinho mais tempo, e depois eu vou trazer um fundamento em relação a isso. Vai dizer assim, ó, se você ofertar, em 2 pontos aqui. Se você ofertar, Deus vai te abençoar, mas sim pelo coração voluntário e alegria em investir na obra missionária e na ajuda social aos mais necessitados. Entretanto, quando ofertamos querendo algo em troca, o que se evidencia é a avareza e a barganha. Mas a palavra diz que é melhor dar do que receber. Olha só que interessante. Existe uma coisa entre a generosidade genuína e a generosidade por querer algo em troca.
E aqui nós vamos entender que existe o barganhar com Deus, é você fazer algo bom esperando algo em troca. Então, até onde isso é generosidade? Então, se a gente pudesse colocar um exemplo, o único exemplo que eu pensei, assim, simples para a gente dinamizar a aula, é você falar para os seus alunos, imaginar uma senhorinha, imagina uma senhorinha que acabou de sair do Guanabara, aqui no Rio a gente tem muito Guanabara, né? É um mercado muito conhecido. Imagina que ela saiu e ela tá cheia de bolsas ali carregando, ela tem dificuldade para carregar. Aí vem um menininho, né? Ela mora relativamente perto do Guanabara, imaginando na historinha. E aí vem o menininho e ajuda ela a levar as suas compras até lá. Só que ele não ajuda com coração voluntário e generoso apenas. Ele ajuda porque ele sabe que aquela senhorinha, sempre quando compra aquelas coisas, e ele ajuda ela a levar até em casa, ela vai dar algo em troca. Ela vai dar um dinheirinho, ela vai dar alguma coisa para que ele consiga comprar alguma coisa, um pirulito, uma bala. Até onde isso é generosidade? É isso, você está ajudando pelo seu coração genuíno, por querer o bem daquela pessoa, ou você está ajudando por querer algo em troca? Qual era a motivação desse menino? Então, vale a pena a gente entender essas coisas, né? E a gente pode atrelar diretamente isso ao nosso relacionamento com Deus. Será que nós estamos sendo generosos? Será que nós estamos buscando simplesmente pelo ato de amá-lo? Ou será que nós estamos buscando ele esperando algo em troca do Senhor? Isso é muito importante. E isso é muito, muito, muito importante mesmo, gente. Então, que nós venhamos a colocar em xeque essas coisas, né? Porque nós vivemos, devemos ter um coração generoso, assim como nós temos o exemplo de Barnabé, mas sem necessariamente esperar algo em troca das pessoas, extorquir as pessoas esperando pelo bem que você fez, ela deva fazer um bem em troca. E não, não é assim. E a própria mensagem fala que é melhor dar do que receber. Então pense nisso, né? Assim como esse menino da historinha que eu ilustrei, pensei na minha cabeça, foi o único exemplo que eu imaginei, assim também nós fazemos isso com Deus. E traga essa ideia para os seus alunos. Fala para eles pensarem como é que tem sido esse relacionamento com eles, com Deus. Será que tem sido um relacionamento de generosidade genuíno, né, de ato de amor genuíno, ou será que tem sido um ato de barganha, de saber que a partir do momento que eles estão fazendo para Deus, Deus vai fazer para eles em troca? Enfim, nós não podemos ser assim. É melhor dar do que receber, é melhor oferecer do que realmente ganhar algo em troca. Então, vale muito a pena a gente pesar isso e entender o fundamento desse tópico 1.1. Sobre Esse isso. tópico realmente é muito importante de ser comentado com os alunos e também de tratar com os professores. Mas antes de falar sobre os professores, eu fiquei pensando aqui, conforme você ia falando, sobre essa questão dos atos de generosidade. Você precisa falar para os alunos e explicar que o aluno, né, a pessoa, ela não pode abençoar para ser abençoado. Ela abençoa porque ela é abençoada. Ela não vai ser, ela já é, e por isso que ela abençoa. Então, é importante que você frise sobre isso com seus alunos, que ele... Ai, gente, está tocando aqui. Que ele venha a ter esse coração generoso, esse coração abençoador. Então, sobre isso é importante. Mas ainda, antes, quando a gente estava preparando a lição, nós comentamos sobre isso, que generosidade eu lembro logo de professor e de liderança, né? Porque quantas vezes nós, professores, nos dispomos dos nossos próprios recursos, né? Porque muitas vezes a igreja não tem condição de bancar uma dinâmica, de bancar um passeio, uma festinha de confraternização, de abertura de lição, de fechamento da lição, e aí a gente pega do nosso próprio dinheiro, que às vezes é muito, que na maioria das vezes é contado, e a gente pega, e a gente dispõe na obra de Deus, a gente investe, mas Deus vê essas ações, né? Deus vê o que você está fazendo ali para investir naquelas pessoas. Pode ser que você olhe e não veja retorno agora, mas eu tenho certeza que lá na frente, esses frutos que vocês estão plantando, que é a palavra de Deus no coração deles, vai trazer retorno. Já cansei de participar de aulas onde eu olhava para a minha volta, os alunos pareciam estar desapercebidos, pareciam não querer nada, e hoje são pregadores, hoje eles cantam e ministram a palavra de Deus. Então, pode ser que hoje você não veja o resultado, mas ele está sendo plantado e quem dá o crescimento é Cristo. Então, professor, continue investindo nessa profissão, né? Porque ser professor de EBD também é uma profissão. Continue investindo nisso, procurando curso. Só de você estar aqui nessa live já mostra do seu comprometimento, né? De estar aqui querendo aprender um pouquinho mais sobre a palavra e não chegar lá e falar qualquer coisa. Então, invista na palavra de Deus, porque Deus, ele é um Deus recompensador. Então, é importante sobre isso no tópico 1.1, tanto para os alunos quanto para os professores. É isso aí, gente. Aproveitando que ela falou sobre isso, ajude, você aluno que está acompanhando essa lição aqui, essa live, ajude seus professores. Você não imagina o perrengue que eles passam, né, para trazer uma aula no domingo. Às vezes seu coração está completamente quebrantado, mas mesmo assim ele está ali, mesmo fadigado, alguns com o seu trabalho ao decorrer da semana,
mas estão ali, né? Então, chegue cedo na escola dominical, a você que puder, para começar a aula o quanto antes. Olha só quanto conteúdo a gente está passando aqui em 1 hora, né? E muitas das vezes as pessoas chegam um pouco mais atrasadas e a gente não consegue passar o conteúdo todo. Então, tudo isso, você chegando cedo na escola dominical, mostra que você tem um interesse pela lição e o seu professor se alegra com isso. Então, enfim, ajude. Se pudesse colocar uma mensagem aqui nesse vídeo para as pessoas, ajude seus professores, porque eles movem montanhas para estar e para trazer uma aula no domingo. Então, enfim, ajude eles, definitivamente. É isso. A gente vai, então, para o 1.2. Dê o exemplo, né? Não esperar nada em troca. E dê o exemplo da velhinha, a velhinha levando as suas coisas. Então é isso. Vamos agora entrar no 1.2. Tópico 1.2, a apresentação aos apóstolos. Nesse tópico, basicamente, vai falar sobre quando Barnabé apresenta Paulo, né, aos apóstolos, aquele Paulo que antes perseguia a igreja, né? Barnabé vai lá e apresenta ele aos apóstolos, dizendo que ele foi convertido ao evangelho e agora ele também seria um dos mensageiros desse evangelho. Então, muito importante aqui a gente falar sobre isso. No início vai falar que foi Barnabé quem levou Paulo até a liderança apostólica de Jerusalém, lá em Atos 9, 27, de forma que ele é o responsável pela mediação e intercessão do apóstolo dos gentios junto às colunas da igreja. Olha só, gente, que interessante. Barnabé tem a incrível missão de levar Paulo às pessoas mais influentes da igreja, que eram os discípulos da época, né? Eram aquelas pessoas que realmente andaram com Jesus. A gente vai falar sobre isso no tópico 2 também, diretamente. Mas olha só que importante novamente, trazer essa ideia de alguém acreditar na gente, de alguém esperar realmente e acreditar no ministério que Deus tem na nossa vida. Barnabé leva Paulo, apresenta ele aos discípulos, né, daquela época, Pedro e todas aquelas colunas, fala diretamente das colunas da igreja, então era aquele mais influente da época, e mostra que realmente ele seria um homem. E depois, vai falar sobre isso também na lição, ele volta. Então, basicamente, tudo aquilo que Barnabé esperava de Paulo, Paulo cumpre. É muito interessante. No finalzinho, mas aqui esse tópico ainda, por mais que eu esteja falando sobre isso, ele tem mais a ideia dessa amizade de Paulo e Barnabé e dos relacionamentos que nós devemos ter, né, com interpessoal, né, com as pessoas diretamente. E no finalzinho vai dizer que a igreja não deve ser um lugar de relacionamentos superficiais, mas sim de verdadeiros encontros de partilha e encorajamento ante as tribulações e aflições do presente século. Olha só que interessante. Hoje nós vivemos, a própria revista está falando isso no 1.2, relacionamentos muito superficiais, porque hoje nós temos o avanço da internet, existem outras ferramentas, WhatsApp, Instagram, muitas ferramentas que você não precisa estar necessariamente do lado da pessoa para estar próximo. Você pode, através de uma mensagem, mandar, perguntar como é que ela está e compartilhar e manter uma convivência distante e ao mesmo tempo próxima, mas não próxima fisicamente. E isso a própria revista vai dizer que é uma dificuldade que nós enfrentamos hoje. É um bom mecanismo? É um bom mecanismo, mas não precisa só isso. A amizade é ombro a ombro, a amizade é estar perto, é você chegar na casa do seu amigo, perguntar o que ele está passando, dar o seu ombro para que ele venha chorar, para que ele venha se alegrar. Temos sim que se reunir, é muito importante. Fala bastante sobre isso no tópico 1.2, a gente não ter relacionamentos superficiais, porque a igreja é carne e osso, a igreja é sangue, a igreja é um está passando uma dificuldade, vamos na casa daquela pessoa, vamos fazer um culto lá, vamos reavivar ela, porque é muito importante. E o WhatsApp, o Instagram, qualquer outra rede social não vai nos proporcionar o convívio próximo de uma pessoa. Então, enfim, se eu pudesse ser mais uma mensagem aqui nesse tópico, que você pudesse passar para os seus alunos vá de encontro a eles, pergunte para os seus alunos o que ele está passando. Às vezes, assim como o professor chega difícil numa escola dominical, os alunos também chegam sobrecarregados de alguma coisa que aconteceu, relacionamento com seus pais, talvez que não está caminhando muito bem, e cabe a você, professor, identificar isso. Identificar, assim como você identifica um potencial, você também identifica algo ruim que o seu liderado está passando. Então, pergunte para eles, mostre que você está ali para ser amigo deles. Você é um líder, você tem que também ter esse pulso no sentido de ajudar, de ensinar, mas você também é um amigo para estar ombro a ombro, para na dificuldade que eles passarem, que eles possam ser, que você seja a primeira pessoa que eles venham a recorrer. Então, vale a pena e isso só depende de nós, né? Só depende de você, professor, passar essa confiança para ele. Então, basicamente, que nós não venhamos a ver relacionamentos superficiais, e sim estar próximo um do outro para que a gente possa realmente ter esse convívio de amizade, né?
É muito importante essa questão do acolhimento partir dos professores, né? Não tem como você esperar que os alunos façam isso por si mesmos. Pode ser que eles façam, isso é muito bom, mas se Sim, você puder proporcionar isso no início da aula, enquanto o pessoal vai chegando, o pessoal atrasa mesmo, e não deveria ser normal, né? Mas acontece. E enquanto a pessoa está chegando, você vai lá, você pergunta como é que foi a semana dos seus alunos. Pode ser que foi o que o Romulo falou, eles estejam passando por dificuldades dentro de sua casa e você é o único que está ali disposto a saber, disposto a perguntar e a tentar ajudar essa pessoa. Então é importante que você pergunte como foi a semana, as suas dificuldades, seus enfrentamentos, para que também haja essa aproximação, se não ficar algo muito distante. Você vai chegar, vai tentar aplicar a sua aula, mas aquilo não vai tocar no aluno, o aluno está distante, está pensando nos seus problemas, e aí fica muito difícil essa comunicação. Então, realmente, é muito importante isso que você falou sobre o acolhimento, do professor proporcionar isso, né? E a partir do momento que eles vão começar a adquirir essa cultura e de se preocupar uns com os outros, você não vai precisar mais toda semana ficar falando sobre isso, porque eles mesmos vão chegar e vão, não é desabafar, mas vão compartilhar, né, essas aflições. É importante esse momento de botar para fora e de ser ouvido. Então, sim. é muito legal de fato. E ainda sobre esse tópico 1.2, eu separei aqui para falar, eu ia falar no início, né? Falei que era meio que um spoiler, mas nesse 1.2 vai tratar mais especificamente, que vai falar sobre a amizade. Vocês lembram que, na verdade, aplicada disse assim? Devemos acolher os nossos irmãos para que eles se sintam incluídos na obra do Senhor. Quando eu estava lendo essa revista, essa lição em específico, né, eu pensei muito sobre coisas que eu já fiz, coisas que eu já vi dentro da igreja e que, de fato, com mais maturidade, você enxerga que aquilo não é certo, né? Que é a questão da panelinha. Isso entre os jovens é o que mais tem. E eu comentei com o Romulo, não só entre jovens, acontece também entre os mais velhos, infelizmente, né? Então, a panelinha ela é algo clássico que existe dentro desses grupos. E a panelinha, gente, só é interessante, só é legal quando você está dentro. Porque quando te botam para fora dessa panelinha, você vê o quão ruim é ser excluído. E eu já vi diversas vezes pessoas aceitando a Jesus, tentando entrar no grupo, tentando se enturmar, e os grupos já estão completamente fechados. Então é importante que você, professor, olhando de fora, você que é ali é a pessoa madura da relação, você que é a pessoa madura da sala, trazer essa questão e dizer que Deus não se agrada dessa acepção de pessoas, desses grupinhos que acabam dificultando o acesso da pessoa nova convertida, ou a pessoa que está chegando ali na igreja, a Deus. Então é importante que esses grupinhos venham ser, como é que fala? Quebrados, né? Para que haja de fato esse enturmamento, não sei nem se existe essa palavra, enturmamento, para que a pessoa nova se enturme, né? Porque é muito ruim, gente, você chegar num grupo onde as panelas já estão fechadas. Isso é muito perigoso. Isso afasta as pessoas de Deus. E ainda mais para quem não tem muita maturidade ainda no evangelho. Então é importante que você, professor, a pessoa madura da relação, fale sobre isso, converse com os alunos e mostre o quão prejudicial isso pode ser. Porque naquele grande dia eu não quero, tipo, ser lembrada, Deus chamar minha atenção por conta disso. Olha, fulano de tal aceitou a Jesus, tentou caminhar e não sentiu abertura para estar ali naquele meio. Não sentiu o ambiente cristão como um ambiente propício para que ele desenvolvesse as suas habilidades. Porque pode ser que essa pessoa tenha visto o ambiente cristão como um ambiente hostil e de inimizade. Então, por isso que nós devemos estar atentos, até mesmo os adultos, né? Para essa questão que vem sendo repetida, né, no meio cristão, infelizmente. Então, professor, você tem essa intimação de trazer essa questão na sala de aula. No Barnabé, esse exemplo claro de pessoa que trouxe esse acolhimento, trouxe essa mediação para que Paulo pudesse, enfim, desenvolver suas habilidades. Paulo tinha habilidade, mas ainda não tinha a oportunidade de estar ali desenvolvendo o seu ministério. E foi através de Barnabé que ele entra, né, com essa questão de desenvolvendo o seu ministério. Então, é por isso que é muito importante tratar sobre isso com os seus alunos. Fez sentido? Não, fez muito sentido. Pô, Fez muito, você sentido. falou algo muito interessante. Eu vou até falar mais um pouquinho. Que foi essa ideia de quando, no grande dia, né, nós chegarmos para lá e isso ser colocado em xeque para a gente, né? Imagina, uma pessoa tentou caminhar, não conseguiu porque simplesmente você não acolheu ela. E o papel da igreja, definitivamente, nós somos igreja, é o acolhimento, né? A gente entende que a igreja em si não leva ninguém para o céu. Quem leva é Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Só que a igreja tem um principal fundamento de arrecadar quanto mais pessoas ao reino, né? Trazer mais almas ao reino. E a gente só faz isso acolhendo as pessoas. Então, você falou foi muito interessante.
nunca tinha pensado diretamente sobre isso, e são coisas que eu acho que a gente precisa muito rever, sabe? E interessante também, a gente não vai ter um grupinho no céu, não tem ali, não, aquela panelinha dali, Exatamente. vai morar naquela casinha dali. Não tem isso. No céu vai ser todos, né? Exatamente. Então não vai ter nem denominação, né? Então, enfim, o que importa é nós acolhermos uma pessoa assim como Paulo, como Barnabé acolheu Paulo, e olha só o que esse apóstolo trouxe para todos nós, né? Então, por causa de uma movimentação de Barnabé de incluir ele no ministério. É isso, né? Exatamente. Não é também você explicar para os alunos que não é para eles serem babás das pessoas. Ai, vem que não sei o quê, ficar. Não, não é sobre isso. É sobre você proporcionar um ambiente amigável. Quem não quer chegar num lugar e ser bem acolhido, ser incluído nas atividades, né? Porque tem vezes que o grupo fica fazendo só coisas entre eles e não sei o quê. E, gente, não, sabe? Não dá. Não dá mais para aceitar esse tipo de comportamento. Né? Então, realmente é muito importante de ser conversado com seus alunos. Né? É isso, é isso. Vamos pro 2, Partiu, então? partiu. Vocês que falaram que queriam uma live detalhada, então estamos Tem coisa que a gente pensa aqui na hora, a gente nem anota. Vamos agora pro 2, amém? Vamos lá, tópico 2, diante das colunas da igreja. E aí está aqui escrito, né? O apóstolo Paulo esteve na presença deles e conheceu os principais nomes do cristianismo primitivo: Pedro, Tiago, irmão de Jesus, do Senhor, e João, filho de Zebedeu. E nós temos uma imagem aí da série The Chosen para você. A gente falou sobre essa série na lição passada, e mais aí um cenário. É muito interessante que você entenda o visual, né? Assim, essa série é interessante porque você vai ter o visual ali de tudo que a gente está lendo aqui. Então, mais uma vez, nós recomendamos aí. E esses são os personagens. O Pedro, no canto de cá, Tiago no meio, irmão de Jesus, não o discípulo Tiago, mas Tiago, irmão de Jesus, que foi quem escreveu o livro de Tiago, e João ali, que nós entendemos como discípulo amado. Então, é muito interessante você dar uma lida sobre isso. Você vai falar alguma coisa? Eu posso... Comenta aí se você foi procurar, pelo menos, para saber um pouquinho mais sobre essa série. Porque, de fato, se você trouxer nomes assim solto, pode ser que o aluno não conecte a nada. Então, se ele estiver acompanhando essa série, ele já vai poder linkar a personalidade ao nome que está sendo dito aqui, né? Então, realmente, torna a dizer que o recurso imagético ele é muito importante e complementa nessas aulas. E é legal porque, como a gente falou, né, no início, não existem imagens realmente reais, né, de como eles eram na época. Então, assim, fica tudo muito no imaginário. E a série traz esse cenário, né, para você conseguir ilustrar tudo aquilo que a gente está lendo. Então, o próprio Pedro, você vai ver que na série ele tem um sentido mais brigão para as coisas e tudo mais. Eles trazem toda essa percepção na série, eu acho muito interessante. Mais uma vez, recomendo aí para vocês. E João também traz essa ideia de estar mais perto, né, de querer estar próximo. O discípulo amado estava a todo momento ali. Enfim, muito interessante que você... Não, realmente, porque quando você pesquisa sobre eles, aparecem muitas imagens da era medieval, e tipo assim, é uma pintura que você olha e você não consegue. Não é uma figura humanizada da pessoa. Então, quando você vê a série, você vê ali aqueles personagens vivendo o dia a dia. Então, acho que é por isso que traz essa aproximação do aluno e a figura que está sendo tratada ali, né? Porque realmente, as imagens que a gente pesquisa na internet traz esse distanciamento entre o aluno e a imagem. Então, trazer essas imagens mais atuais talvez melhore o entendimento. Na minha concepção, eu acho que melhora bastante. Eu consigo entender melhor. Não, concordo com você, eu também penso exatamente dessa forma. Então vamos lá. Tópico 2.1 vai falar Pedro e Tiago. Nesse tópico é interessante, né, que vai falar que Paulo teve a oportunidade de aprender diretamente com esses homens, né? E é muito interessante, né? E eu vou linkar aqui, mas eu vou ler um pedacinho que diz assim, ó: esse encontro com a liderança, né? O encontro de Paulo com essa liderança foi muito importante para Paulo, pois foi a oportunidade dele ter acesso direto às testemunhas oculares do ministério terreno de Jesus e recebimento de seus ensinamentos. Quando o apóstolo afirma que foi ver Pedro, a palavra aqui é investigar, do grego, aí eu não vou saber pronunciar, mas basicamente aqui, tipo, história, não sei como é que pronuncia. Mas basicamente o que a gente entende aqui, e eu queria linkar para a nossa vivência hoje. Assim como Paulo teve a oportunidade de aprender com Pedro e Tiago, que foi as testemunhas oculares do Senhor. Entenda uma coisa, Paulo aprendeu com quem realmente conviveu com Jesus. É muito diferente, né? Então, enfim, ele aproveitou as oportunidades. E eu queria trazer esse tópico a nós, professores, né?
porque assim como nós estamos na posição de professores, um dia a gente aprendeu com alguém também. Então, se eu pudesse direcionar isso aos alunos, esse tópico aos alunos, é que você aproveite as oportunidades que você tem para aprender com quem sabe um pouco mais que você. Então, hoje eu estou aqui, hoje eu tenho um pouco mais de entendimento. Ainda estou muito longe do que eu quero chegar, mas eu tenho que agradecer as pessoas que me passaram esses ensinamentos. Né? Então, toda escola dominical que eu ia, num culto de quarta-feira de doutrina, num culto de sexta-feira de libertação, todas essas mensagens que um dia chegaram ao meu coração, principalmente na escola dominical, que é o que a gente está falando aqui agora, que a gente tem esse contato mais próximo, eu tentei aproveitar as oportunidades. Então, aproveite cada escola dominical. Meu antigo pastor falava algo que eu gostava muito, que ele falava que nenhuma oportunidade volta. Então, assim, um culto que passou que você deixou de ir não vai voltar, né? Tem um próximo culto? Tem, amém, você vai fazer melhor. Mas você perdeu aquela oportunidade. Então, assim, cada escola dominical, cada lição que é passada não vai voltar exatamente como era. Essa lição que nós estamos dando aqui, da amizade de Paulo e Barnabé, não vai voltar. A gente vai continuar as lições. Então, aproveite as oportunidades. Aproveite para ouvir o seu professor que estudou a lição, que colocou seu coração naquilo, que está repassando isso para você, aproveite essa oportunidade, assim como seu professor também aproveitou quando alguém estava ensinando para ele, e agora ele está nessa posição. Então, enfim, frise isso com seus alunos, frise essa oportunidade que eles têm de ouvir a mensagem e de aproveitar, assim como Paulo ouviu das testemunhas oculares, né, Pedro e João, Tiago e Pedro, né, diretamente, que fala aqui da revista. É assim que nós viemos a também aproveitar essas oportunidades com o nosso pastor, com o nosso líder, com o presbítero que está trazendo a mensagem, com uma conversa que nós podemos ter com um irmão do nosso lado, não necessariamente num culto. Aproveite as oportunidades que você tem para aprender com quem sabe um pouquinho mais que você. E a gente do jovem acha que a gente sabe de tudo. Na verdade, a gente não sabe nada, gente. A gente tem que se diminuir, assim como o Paulo falou, né? Da humildade, se diminua e entenda que sempre vai ter alguém para te ensinar alguma coisa. Então, ouça. E aquilo que for bom, você retém. Aquilo que não for, né, você joga fora. Mas é muito importante que você tenha esse entendimento e aproveitar essas oportunidades. É isso que eu separei no 2.1. Amém? Amém, é isso. Não... Falou tudo que eu tinha pensado, mas eu fico pensando quão interessante é isso. Que responsabilidade é essa que Barnabé teve, né? De apresentar Paulo a esses caras, né? Porque o cara, que era Jesus, né? Que é Jesus, morreu, ressuscitou, já não estava ali presente de corpo, mas esses caras, os caras, estavam ali, sabe? Então é muita responsabilidade você apresentar alguém a essas pessoas que ali eram testemunhas oculares de tudo aquilo que eles viveram, né? De quem eles agora seguiam. Então, é muita responsabilidade. Interessante você comentar sobre isso também. Quem é? Qual dos alunos faria isso, né? Se colocaria nesse lugar de mediação. Importante. Então é isso. Aí no final do tópico eu até botei aqui. Você pergunte para os seus alunos, e aí, vocês têm aproveitado as oportunidades que vocês têm tido? Ou será que você está chegando tarde na escola dominical? Enfim, aproveite as oportunidades que você tem de entender e aprender com quem sabe um pouquinho mais que você. E é sobre isso. Vamos para o 2.2? 2.2. Eu tenho slide? Não, tem não. Continua nesse. Você já é do 3, né? Vamos lá. A tradição recebida. Nesse tópico aqui, fala diretamente. Esse tópico é um soco no estômago de todos nós, né? Fala um pouquinho sobre nós querermos ser vistos e tudo mais. E olha só que interessante. No finalzinho desse tópico 2.2, vai dizer assim: ó, quando cumprimos o nosso chamado, tanto a igreja quanto a autoridade eclesiástica, os pastores e líderes, reconhecem em nós a vocação dada por Deus. Nesse tópico, fala bastante sobre o querer ser visto, o querer mostrar para alguém que você tem a oportunidade, né, e que você é capaz, e tem comentários aí, e que Tem, vou você é passando aqui, vai capaz, falando. e que você é capaz de fazer alguma coisa. Então, aqui o próprio tópico fala diretamente que você não vai, se for algo genuíno no seu coração e uma vocação que você tem, não é algo que você vai precisar falar a todo momento, mas sim as pessoas vão ver isso em você. Então, por isso que eu falei que é muito importante nós enxergarmos o potencial em uma pessoa, mas não necessariamente essa pessoa estiver querendo mostrar que tem potencial para alguma coisa. Enfim, a obra de Deus se trata, né, no secreto. Quanto mais no secreto você tem, mais Deus vai te preparar para ser visto, né? E quando eu falo ser visto, não é capaz só de você falar para multidões e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no final, né, da lição.
mas não é você falar para multidões e tudo mais, e sim ser uma pessoa influente. Talvez uma pessoa pega para várias pessoas, não é influente, mas sim uma pessoa que às vezes só tem uma pessoa, está discipulando uma pessoa, mas é influente completamente na vida daquela pessoa. Então, assim, não tente mostrar para as pessoas que você tem vocação para alguma coisa. Não busque apenas o reconhecimento. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é sim sobre o quanto você está disposto a entregar para o Senhor, e quanto mais você entrega, mais Deus te dá. Não por barganha. Você não vai fazer isso por barganha, assim como o Barnabé, mas sim vai fazer com um coração generoso. Quanto mais você se entrega, mais Deus te capacita. Então, fale isso para os seus alunos, que na igreja não é um local para que eles mostrem alguma coisa apenas por querer ser visto, e sim uma vocação genuína que vai aparecer no coração deles. E a gente sempre vê, gente, quando você bota alguém para ler uma lição, quando você bota alguém para orar, você consegue ver a vocação ali naquela pessoa, no que ela mais se inclina, no que ela mais é capaz de fazer, e aí sim essa pessoa vai desenvolvendo os seus ministérios. A gente falou sobre isso, da gente botar alguém para ler. Coloque seus alunos para ler, porque é importante, né? Às vezes ele tem uma certa, não vou ler, eu tenho um pouco de vergonha, mas se ele lê na conclusão, depois ele vai lendo um tópico, depois daqui a pouco ele está lendo e explicando. Então, assim, é assim que a gente vai desenvolvendo. Force os seus alunos. Claro que se ele se negar a fazer, você vai ficar insistindo para gerar um constrangimento. Mas mostre para ele que ele tem sim o potencial de fazer alguma coisa e que você acredita no potencial dele. Enfim, mas não voltando no tópico anterior, traga essa ideia de que na obra do Senhor não é necessário fazer para o reconhecimento, né? Ser reconhecido pelas pessoas. E sim, o que mais nos importa é o reconhecimento divino, principalmente no oculto daquilo que a gente está entregando, e isso vai ser mostrado sim às pessoas no momento certo e naquilo que realmente você tem que trabalhar. É um pouquinho sobre isso que fala o 2.2. Eu trouxe um pouco mais esse tópico para a nossa realidade, né? Não falei diretamente de Paulo, mas trouxe mais para a nossa realidade. Você falou um pouquinho de leitura e me veio muito essa questão que a gente está batendo nessa tecla de dizer para vocês que coloquem os seus alunos para ler, mas calma, também não é para forçar, é o que você disse, não é para forçar ninguém a ler. É importante que você, professor, examine a sua turma. Vai ter, de fato, alunos que têm problema, têm dificuldade de aprendizado, têm dificuldade de leitura, por isso não exponha esses alunos. Se você perceber que esse aluno tem alguma questão específica, alguma necessidade específica, alguma dificuldade, não coloque ele também na frente da sala para poder, né, passar algum tipo de vergonha. Não é esse o objetivo da lição. Mas é que você observe a sua turma e pense assim, é porque a gente sempre faz isso, né? O professor faz muito isso. Começa a olhar a turma e ver, esse aqui tem mais facilidade de cantar um louvor. Então, no início da aula, canta um louvor. Esse aqui gosta de orar. Esse aqui fala muito bem. Vai distribuindo atividades para que eles se desenvolvam. Nunca coloque esse aluno com dificuldade em evidência para que não seja um ambiente também traumático para o aluno, né? Então, você está dizendo aqui, mas não é também para você ser radical e sair forçando todo mundo. Não é. É importante que você olhe as especificidades de cada aluno, né? E aí, essa era a questão mais técnica desses comentários que a gente está fazendo aqui. Agora, sobre o tópico 2.1, em específico, 2.2, né? É engraçado porque a gente acaba caindo naquele dilema do chamado. Qual é o seu chamado? Parece que toda vez a gente cai nisso, né? É importante que você pergunte aos seus alunos qual é o chamado, se eles sabem qual é o chamado deles. Porque muitas das vezes a pessoa está ali, 10, 20 anos na igreja e não se encontrou ainda. E é o que o Romulo sempre fala. Se você não sabe o seu chamado, tenta de tudo. Uma hora você vai se achar. Uma hora a igreja, as pessoas, os pastores, os líderes vão reconhecer a vocação de Deus para você. Então, se você não tentar nada, você nunca vai descobrir. Mas se você ir tentando, vai lendo a palavra, vai cantando um hino, vai limpando a igreja. Tem gente que limpa a igreja como ninguém, trabalha na limpeza como ninguém. Tem gente que canta como ninguém, ministra como ninguém. Então, a pessoa, se ela não sabe, fala para um de vocês. Se você não sabe, faça tudo, até você encontrar o que Deus realmente te chamou para fazer. E a pessoa vai ter essa certeza muito grande no coração dela. O Romulo está aqui, o Romulo canta, louva, que é músico, mas ele não acha que ele foi chamado para isso. Ele acha que foi chamado para a palavra. E aqui nós temos essa visão de que, de fato, ele foi chamado para a palavra. Eu também canto, mas também acho que não é a minha área. Não me arrisquei muito ainda na palavra, estou aqui falando, já é algo demais para mim, porque eu não sou muito de falar, né, em público, assim, e tem sido um desafio muito grande, mas estou aqui. A minha irmã aí canta como ninguém, ministra como ninguém.
inclusive aí, ó, o marido dela, o Lucas tá aí assistindo, tá comentando, Lucas, saudade. O Lucas mesmo não tem ministério na música, no canto, ele é músico, é baixista, toca como ninguém, e tem vocação na palavra, prega como ninguém também. Então é importante você ir testando, vai fazendo, até você sentir no seu coração o que é para você fazer. Então, sobre 2.2 é isso. É isso. Ó, complementando, que hoje a gente tá com muito conteúdo aqui para vocês. Mas, ó, se atente, gente. É muito importante falar. Se atente com o que as pessoas falam para você. Sabe? Isso é muito importante, né? Às vezes você faz alguma coisa, você não acha que tem potencial para alguma coisa, e então se atente no que as pessoas estão falando para você. Eu vivo hoje coisas que as pessoas falavam para mim, entendeu? Há uns anos atrás chegava, ó, você vai ver isso aqui, essa é a sua área. Eu falava, ah, não, essa pessoa daí tá, tá na carne, tá na carne. E não, e de fato eu vivo coisas que as pessoas falavam para mim há tempos atrás, sabe? E ainda há promessas sobre a minha vida que eu tenho certeza que eu vou viver. Porque a melhor forma que nós temos de evidenciar isso é através do que as pessoas falam pra gente. Eu não tô falando que você vai, tudo que a pessoa falar também é de Deus, também não é isso. Às vezes muitas coisas vêm como flecha ao nosso coração, né, para nos desanimar, mas eu tô falando sim para você examinar e aquelas pessoas. E aquilo que é mais recorrente, que as pessoas estão falando, ó, essa área daqui você vai bem, ó, você está cantando bem, você está pregando bem. Então, enfim, se atente, né? Porque muito provavelmente vai ser a área onde Deus está mais chamando você. Então, se atente ao que as pessoas estão falando. É isso. É isso. Enfim. Muitas das vezes as pessoas vão enxergar o seu chamado antes mesmo de você. Você vai estar ali, você ali fazendo tudo. Você vai estar ali fazendo tudo, aí teu líder vai falar, ó, eu acho que você serve para isso. Aí você, não, quero fazer tudo, quero cantar, meu ministério não é cantar, e eu fico lá cantando e o negócio não vai para frente porque você, né, não ouviu o seu chamado de fato. Você quer fazer tudo, então também não é isso. Faça de tudo até você encontrar o que você tem que fazer de fato. Exatamente, exatamente. Fica calmo que a gente vai voltar ainda para um pouquinho desse assunto no final, que fala sobre isso. Isso. Mas vamos lá, o 3, então? 3. Vamos lá. Membro da igreja em Antioquia. Paulo desenvolveu seu ministério, primeiramente em Damasco e posteriormente junto à igreja de Antioquia. E esse tópico basicamente vai falar sobre a conversão, né, em massa que tivemos. Aqui fala quando Paulo ele volta para a Cilícia. Então é interessante, né? Barnabé coloca ele para ser uma das pessoas influentes, viaja, Paulo faz um monte de coisa, converte muitas pessoas e depois ele volta. E a gente estava comentando um pouquinho antes da live também, que a gente sempre faz um apanhado daquilo que a gente vai falar, eu e a Poliana, e a gente estava falando de como Paulo devia ter se sentido, como Barnabé se sentiu orgulhoso quando Paulo voltou. Imagina você impulsionar alguém, um amigo seu, que você vê vocação, você vê a oportunidade de fazer alguma coisa, manda ele realmente cumpre tudo aquilo que você imaginava e volta. Imagina a sensação de Barnabé. Pode não ter sido ele que fez, mas ele se sentiu com certeza muito orgulhoso de como ele foi um trampolim para Paulo alcançar outras pessoas. Porque o ministério de alcançar os gentios era diretamente para Paulo. Então, entenda, a gente vai falar sobre isso não é no 3.2, que não é um ministério menor de Barnabé, não é sobre isso, mas sim serve de você ver o potencial na vida de outra pessoa. A gente não vai falar sobre isso. Esse aqui fala diretamente da conversão, e aqui no final diz assim que Cornélio, né, no início fala que Cornélio foi o primeiro gentil convertido, quando Pedro vai lá, é muito nome com P. Quando Pedro pega para Cornélio, e ele é o primeiro gentil a se converter ao evangelho, lá em Atos 10, 34 e 35, e no final vai dizer, nesse tópico, vai dizer que não entendemos de início porque passamos por provações e perseguições, mas Deus tem um plano para todas as coisas e nada está fora do seu controle, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E Paulo passa um monte de perrengue nas suas viagens e tudo mais, mas tudo em prol de algo maior, sabe? Em prol do reino ser pregado. Então, muitas das vezes, esse tópico fala de coisas que nós vivemos que a gente não consegue explicar por que a gente está passando por aquilo, mas Deus sempre tem um fundamento maior para as coisas. Assim como a tempestade que se levantou quando os discípulos estavam em alto mar, tudo tinha um fundamento, porque ele acordaria e acalmaria a tempestade. Então, muitas provações que acontecem na nossa vida servem para engrandecer o nome do Senhor e mostrar como exemplo, não só para você, mas para outras pessoas também, de como o Deus é poderoso, esse Deus é poderoso para solucionar os nossos problemas. Então, fala um pouquinho sobre isso no 3.1, de quando ele volta, muitos gentios são convertidos, e continua falando desse ministério de conversão que Paulo tem, de trazer a mensagem aos gentios.
Então, é sobre isso que fala o 3.1. Não, isso é muito importante e faz relação com o texto de referência. Vocês lembram o que nós lemos no texto de referência? Eu li lá Pergunte ao aluno também. de vocês. Faça esse link lá em Efésios, novamente, estou olhando aqui. Efésios 2:14, que vai dizer, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentio em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. E aqui esse pedacinho que o texto de referência separou é exatamente isso. Deus veio salvar, Jesus, né? Veio salvar também os gentios. Então, é importante você dizer isso com seus alunos, né? Jesus veio para salvar a todos que querem, a todos que nele crê. Então, é isso. E Paulo tinha esse cuidado, de fato, de tratar com os gentios, porque não era todo mundo que tinha essa facilidade de estar no meio deles, de pregar para eles, falar na linguagem deles, e Paulo tinha, de fato, essa desenvoltura. Então, é importante que a palavra de Deus também chegue nesses lugares. É importante que haja pessoas dispostas a falar para essas pessoas. Pode ser que o seu aluno ou você não tenha coragem de falar com essas pessoas, que muitas das vezes é o que o Romo também sempre prega. Jesus veio salvar aquele que se diz ateu, né? Como é que pode isso, né? Então, às vezes você não vai ter coragem de falar para alguém que está ali numa situação ilícita, alguém que não acredita em Deus, mas tem pessoas que vão ter essa coragem e vão estar ali pregando. E é importante que tenha, de fato, essas pessoas, né? Uhum. Vou aproveitar aqui e vou complementar também. Às vezes a gente acha que a gente se espelha muito no ministério de outra pessoa, sabe? Às vezes você vê alguém pregando, por exemplo, vamos botar o exemplo do pastor Júlio, aproveitar. Ele tá aí não sei se ele vai assistir depois, mas enfim, vamos botar. O pastor Júlio, ele é muito enérgico falando, e assim, ele é uma pessoa que traz todo o público para dentro da história, e eu acho isso muito interessante, eu acho muito legal. Só que quando eu vou pregar, eu não tenho essa forma de trazer a igreja. E sim, eu gosto mais de falar um pouco mais tranquilo, do jeito que eu falo aqui para vocês, talvez entendendo um pouco mais de ensino e não de energizar a igreja. Mas, enfim, entenda uma coisa: cada um é feito e cada um é chamado para algo específico. E cada um vai ter a sua forma de comunicar o evangelho. O importante é que comunique. Então, às vezes, você não tem o padrão ali de alcançar uma pessoa em um determinado lugar e você não fala a linguagem daquela pessoa. Deus vai levantar uma outra pessoa que se adequa um pouco mais e tem um pouco mais de vivência com aquelas pessoas para pregar o evangelho para elas. Então, assim, todos são importantes no reino. E você, do jeitinho que você é importante no reino também. Claro que a gente tem que melhorar a cada dia, mas Deus não quer pessoas iguais, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, assim como ele salvou uma pessoa de determinado lugar, salva outro de outro determinado lugar, para assim, aonde elas viveram, agora elas pregarem o evangelho. Então, enfim, tem muita gente que é salvo de uma vida de bandidagem, vamos colocar assim, de algo do tipo, e às vezes tem a oportunidade de chegar e falar para essas pessoas que antes ele habitava com aquelas pessoas, coisa que alguém que foi criado dentro da igreja não vai ter a linguagem. Então, enfim, é muito importante que a gente entenda que Deus, ele salva as pessoas e capacita, e Deus usa da forma como a pessoa é. Não estou falando que você deva ser do mesmo jeito para sempre, não é isso. Mas estou falando que do jeito que você é, do jeito que a mensagem chegou a você, você vai ter linguagem para alcançar outras pessoas que algumas outras pessoas não vão ter. Ficou claro? Ficou meio embolado isso daí. Ficou claro, ficou claro. É Vamos isso? correr aí. Acho que já deu mais Gente, já tem uma hora e de uma hora. E vocês não. não abandonam a gente. Tem 14 pessoas ainda assistindo mais. Amém, gente. Amém, amém. Já daria uma Vamos boa classe de finalizar. escola dominical. É. Então vamos finalizar no 3.2 e lembrando que no Vamos. início também teve aquele erro, então por isso que ela... Vou cortar o início, porque a minha internet caiu, então não vai ser realmente essa Então, hora toda que a gente está aqui. 3.2 vai falar diretamente do que a gente falou. A gente falou um pouquinho sobre isso no 2.2, mas enfim, fala que... Aí eu vou ler aqui, ó. Essa percepção, Barnabé vai ao seu encontro, né? Quando Barnabé vai ao encontro de Paulo. Essa percepção de Barnabé denota sua visão espiritual e capacidade de inclusão, reconhecendo em Paulo suas proficiências e habilidades. A gente falou do reconhecimento, a amizade vê isso, vê o reconhecimento e impulsiona as pessoas a algo maior. E aí no final diz que a igreja não deve ser um lugar de disputa por espaço, muito menos competição. Cada membro deve reconhecer e aceitar tanto o seu ministério quanto do próximo, mas todos juntos devem trabalhar em um só propósito, a manifestação do reino de Deus e engrandecimento do nome de Cristo. E olha só, foi basicamente o que a gente falou, mas só fazendo um pente fino para que você tenha um pouco mais de conteúdo, traga essa ideia para os seus alunos.
E o corpo de Cristo, ele é o que? É uma engrenagem, um precisa do outro para trabalhar. Cristo, a gente vê lá em Colossenses que Cristo é o cabeça, a cabeça pensante, que faz com que a igreja se movimente, e nós somos o membro. E a própria Colossenses vai falar que como é que o nariz vai falar que não precisa da orelha, a orelha não precisa da boca, um braço não precisa do outro. Não, todos são importantes. Então, enfim, não queira ter o ministério de outra pessoa, porque o seu ministério é próprio para você e Deus vai mostrar uma área certa para você. E outra coisa importante, não se considere inútil no reino. Eu sempre falo sobre isso, a Poliana mencionou. Se você não sabe ainda a sua vocação, o que você deve fazer diretamente, se é a pregação, se é cantar, se é preparar uma comida no dia da cantina, se é varrer uma igreja, todos, na verdade, devem fazer essas coisas. E todos devem anunciar o Senhor. Mas tem algo que vai puxar mais o seu coração. Então, se você ainda não reconheceu isso, se você não sabe a sua área de atuação, fale para os seus alunos. Fale para eles começarem a fazer de tudo. Se puder aprender o instrumento, comece a aprender. Se puder mexer um pouco mais nos slides da igreja, mexa. Se você... Eu já ouvi até uma pregação eu ouvi, né, que minha mãe me contou, que o rapaz ficava até feliz de apagar as luzes da igreja. Olha só que interessante. Às vezes tinha um momento ali da adoração e o pastor pedia, apaga a luz da igreja. Ele ia com o coração dele feliz porque ele estava fazendo alguma coisa. Que nós venhamos a ter esse coração, sabe? Todos nós somos importantes no reino, não há quem é mais importante. Há sim quem às vezes tem um ministério que vai pregar para mais pessoas, mas não necessariamente o ministério dessa pessoa é maior do que um pastor que tem uma igreja com 10 membros. Se ele está sendo influente na vida daquelas 10 pessoas, e se através da mensagem que ele está pregando, essas pessoas estão indo para o céu, é o que importa. Não porque ele salva, mas porque ele entende a responsabilidade que 10 vidas é importante. Então, enfim, entenda isso. Uma vida para o Senhor é importante. Então, alcança. Às vezes você tem o seu amigo na escola, alcança essa pessoa. É muito importante. Enfim, ninguém é inútil. A partir do momento que esse evangelho chegou a você, você tem essa missão de compartilhar a outras pessoas e entender que você tem sim a capacidade de fazer o que você quiser, né, para alcançar, para aquilo que o seu coração se incline mais, para que você alcance as pessoas. Enfim, é sobre isso, para não ficar ainda maior Não, do que essa live já tá. Já tô pensando, eu falo olhando para a hora, mas enfim, é sobre isso. Não, é isso, esse fechando, né, essa lição, não existe maior nem menor no reino de Deus, nos ministérios, na igreja, não é porque eu canto que eu sou melhor do que quem está ali abrindo a porta ou que está apagando as luzes, não é sobre isso, sabe? Porque se a gente fosse colocar em perspectiva o ministério de Barnabé e o ministério de Paulo, quando a gente compara, quem é que fez mais coisas? Não sei. Não sei, não tem como comparar. Cada um foi usado ao seu modo. Então, é importante que você fale sobre isso com os alunos, traga, que às vezes o aluno se sente menosprezado porque não sabe cantar, porque não sabe pregar, mas para Deus, todos são importantes, né? Deus vê todos da mesma forma. E o que vai diferenciar são as obras, mas isso também não interfere no que você faz, se você canta, se você prega. Deus vê o seu coração. Então, é muito importante, porque vamos pensar sobre isso, né? Barnabé, a revista vai dizer que ele teve a visão espiritual. Ele não foi quem estava lá pregando, ele não foi para lá pregar, ele teve a visão, colocou Paulo e deixou ir. E aí muitas vezes o professor faz, né? Ele tem a visão, coloca o aluno e aí depois você só fica de trás assim, caramba, sabe? Deu certo. O aluno conseguiu, através da sua mediação. Então nem todo mundo vai estar ali no palco. Algumas pessoas vão ser chamadas para estar ali atrás, né? No backstage, fala. E é importante que existam essas pessoas. Tem pessoas que só estão no palco porque existem pessoas que estão ali por trás, mediando contatos, mediando situações. Então, todo mundo no reino de Deus é importante. Não existe nem maior, nem melhor. Todo mundo está ali, ó, em pé de igualdade perante a Deus. E é isso. E vamos colocar algo só para todo mundo pensar. Se Barnabé não tivesse levado Paulo nos principais líderes da igreja naquele momento, Paulo impulsionou o ministério Barnabé impulsionou o ministério de Paulo. Então é importante. Imagina se Barnabé não tivesse feito isso. Nós não teríamos toda essa história com Paulo e de como ele alcançou outras pessoas. Enfim, é isso. É você entender que o seu ministério abençoa o ministério de outra pessoa e o de outra pessoa abençoa outra e assim a gente vai cada vez mais construindo pessoas para o reino e o evangelho vai sendo pregado, né? É se dispor de vaidade, né? Pode ser que meu nome não apareça. O nome de Barnabé não aparece muito na Bíblia, apesar de ele estar atrelado um dos maiores apóstolos aí que tiveram, maiores pregadores. Muitas das vezes o nome dele não vai aparecer. Então ele se dispôs dessa vaidade, teve a visão e impulsionou Paulo, né? A despeito
dos títulos. Então, realmente, é muito interessante esse último tópico, né? Fecha de uma forma surpreendente. Porque às vezes a gente acha que a lição não vai render nada e a gente vai conversando e, pô, mas são boa, né? É isso. Conclusão Conclusão. agora? Você lê? Conclusão. Assim como Barnabé, que venhamos a dar suporte, a ser suporte de vida aos nossos irmãos, que o crescimento do outro seja o nosso também, pois o reino de Deus é maior do que qualquer ambição egoísta. Fechou legal. Fechou, show. Fechou legal. E antes da gente orar, vamos ler rapidinho os comentários, que tivemos bastante comentários na live de hoje. E quando eu passei, deixa eu sair aqui o slide, botar a gente. Quando eu coloquei o slide aqui do comentário do irmão Moacir, eu esqueci de agradecer também a esposa dele, missionária Fátima, que também ajuda muito no nosso canal. Ela é uma das nossas apoiadoras, colaboradoras do nosso canal. Ela produz também os slides. E deixamos aqui nosso agradecimento. Um beijo, muito obrigado por dar essa força a nós. Muito obrigado de coração. E aí nós tivemos mais comentários. Tatiane Santos comentou que ela é de Uruaçu e ela é professora da classe das crianças, mas nesse domingo ela vai fazer participação na aula dos jovens. O nome da classe deve ser Jovens Fiéis até o Fim. Um beijo, que Deus abençoe a sua aula. Tenho certeza que vai ser bênção se você anotar aqui todos os pontos que a gente trouxe. Vai ser uma aula extensa, já garanto, porque falamos sobre muitas coisas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai acompanhá-la nessa missão. Tivemos comentário também da Patrícia Camasso. Ela disse: parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Obrigado. Um beijo. Sempre que vocês comentarem, comentem de onde vocês são também, que é importante. O irmão Moacir comentou de novo que essa lição, as lições desse trimestre, é um aprendizado apostólico de fato, e que a reflexão é um legado sobre ser altruísta, de fato. E ele parabenizou a gente. Muito obrigada, irmão. Nós não estaríamos aqui se não fosse o apoio de vocês, né? Foi a Fátima, a esposa do Moacir, né? Comentou. Isso. Eles são um só, gente. São um só. Moacir e Fátima são um só. Eu gostei dele, comentou. Eu gostei dele que aproveitou a oportunidade e falou: minha esposa também. Sim, eu tinha esquecido. Ele falou: minha eterna namorada. Aprenda. Último romântico aí. Muito legal. Último não, tem eu também. Nós somos os dois últimos, irmão Joacir. Eu também tô nessa. E aí nós tivemos a presença nos comentários do Lucas. Lucas, a gente comenta. Lucas, volte pro canal. Nós sentimos muito a sua falta. Eu brinquei aí com ele, que ele não canta, gente. Lucas e Rômulo, meu Deus. Mas tocando e pregando, esse menino aí é muito usado por Deus. E aí ele comentou também, ele disse assim: isso nos faz pensar em como é importante investir no ministério de alguém, né? De fato, é muito importante. Ele disse: imagino que muitos não acreditavam em Paulo por conta do seu passado. Nossa, a gente não comentou sobre isso, mas de fato, Paulo tinha um estigma, né? Das atrocidades que ele havia cometido. Então, você dá oportunidade para alguém assim, é muita responsabilidade, né? E Barnabé se despiu desses preconceitos e impulsionou o ministério de Paulo. Então, realmente, excelente comentário. Ele disse: muito boa essa lição. E aqui mais um comentário. Ela disse assim: eu, Miriam, gostei da lição. A paz do Senhor, Rio de Janeiro. Aê, Rio! Até que enfim. Até que enfim, alguém do Rio de Janeiro. Muito obrigada pelo comentário. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Gente, eu falo com muito X. Quem foi de fora vai perceber. Às vezes eu não percebo, mas eu falo. E aí a irmã Sossô comentou: meus irmãos, a paz, aula maravilhosa. Muito obrigada, irmã, que Deus te abençoe. Obrigado. A irmã comentou de novo que amou a lição. A Enéia Teles comentou: glória a Deus. Muitos comentários, graças a Deus. Muitos, por isso eu estou fazendo questão de ler aqui, porque a gente gosta da participação de vocês. A irmã Edileuza Silva comentou: Deus abençoe a vocês. Cheguei da igreja e estou assistindo o final. Que legal, irmã. Volte aqui no canal que a gente vai renderizar o vídeo. Então, vocês que estão assistindo agora, volta no vídeo e curte e comenta novamente para ficar salvo o comentário de vocês. Tatiane Santos comentou: classe Jovens Fiéis até o Fim. Então, é isso mesmo. Ela confirmou que esse é o nome. Isso mesmo. Muito obrigada. Eu falei durante a live para a pessoa comentar a lição, o nome
da turma, da classe. E aí o pessoal tá comentando aqui. E aí a Patrícia Camasso tá comentando de novo. Ela falou que lindo, que aula. Ela é de São Paulo. E ela comentou que é líder de jovem e professora. Olha aí, gente. Amém. Dupla jornada aí, ó. Muitos trabalhos a se fazer, nós entendemos, nós acompanhamos aí. O Lucas já foi líder de jovens, o Rômulo também, do Ministério de Louvor. Nós sabemos o quão difícil é. Ainda mais ser professor também. Então, nós sabemos o quão difícil é, mas também nós sabemos que nós temos um Deus que recompensa, sabe? Nós temos um Deus que ajuda. E aí, é isso. Vamos finalizar? Vamos orar? Vamos orar, gente. Oremos ao Senhor, finalizar essa lição. Tudo aquilo que a gente comentou, né? Vou até ajeitar meu fone aqui. Tudo que a gente comentou nessa lição, né? Nada melhor do que finalizar com uma oração para que tudo aquilo fique massificado, né, na nossa cabeça. E eu vou aproveitar rapidinho, gente, só para ler aqui o que era que a gente vai ler sobre o momento de oração, para que a gente ore, né, em relação a isso. Momento de oração, oremos para que tenhamos um coração acolhedor e compassivo diante da obra de Deus, que foi o que Barnabé fez com Paulo. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade que nós temos nesse momento de elevar as nossas vozes ao Senhor. Sabemos que nós temos um Deus que nos escuta, que intercede por nós e que nos foi capaz, Pai amado, de nos tirar do nosso lamaçal e nos trazer para o seu reino de luz, Pai. Nós queremos te agradecer, nós queremos te pedir também que nós venhamos a ter o nosso coração acolhedor, assim como Barnabé fez com Paulo, enxergou o potencial na vida dele, teve um coração acolhedor, generoso, e foi capaz de introduzir Paulo na história, e hoje nós temos todas as suas cartas, todos os seus livros, que deixou tantos ensinamentos para a gente. Nós queremos te agradecer e que nós venhamos a ter esse coração, de enxergar o potencial na vida das pessoas, e enxergar o potencial nas vidas dos nossos liderados, e que nós venhamos a acreditar. É muito importante que nós venhamos a ter alguém que acredite em nós. E muito obrigado, Senhor Jesus, porque na sua morte de cruz, quando o Senhor verteu o seu sangue na cruz do Calvário, ali o Senhor nos mostrou que o Senhor espera de nós alguma coisa. A tua palavra diz em Isaías 53 que o Senhor veria o fruto do seu penoso trabalho. Então nós queremos te agradecer, Pai amado. Obrigado pela sua generosidade, pelo seu amor para conosco, e nós desejamos que nós venhamos a retribuir isso também. Que nós venhamos a ter o nosso coração generoso para com o Senhor, para com a sua obra, para com o seu reino, e que mais e mais pessoas ouçam dessa mensagem que está posta aos nossos corações, e nós devemos ter essa missão de alcançar outras pessoas. E a gente vai alcançar transmitindo a generosidade e o acolhimento e a transformação na vida das pessoas. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É isso. Amém! Tivemos aí mais 2 comentários no finalzinho. Nancy Gomes comentou Deus abençoe, comentou sou Miriam, amei a aula. Muito obrigada, irmão, por comentar e por apoiar nosso trabalho. A irmã Tatiane Santos deixou um comentário muito legal, Tatiane, Glória a Deus, foi uma aula muito produtiva. Estou saindo dessa live com muito aprendizado e a mente mais aberta para a aula. Amei! Que bom! Esse é o nosso combustível, né, Romulo? É muito importante os comentários. É muito legal, muito legal. Fica aqui, ó, é 1h20 que a gente está online aqui, aparece pra gente, 1h23, e parece que a gente está conversando entre si. Pior ainda é quando você faz sozinho, a gente ainda está dialogando um com o outro, então é bom. Mas parece que a gente está conversando sozinho. Quando vocês comentam, gente, pra gente é muito importante, porque a gente vê que a gente está conversando só entre si, mas sim está trazendo um aprendizado para vocês. Então sempre comente com a gente, é muito importante, muito importante. Eu gosto muito quando alguém comenta. É isso. Um beijo, pessoal. Não se esqueça de curtir. Chegar, ó, e voltar, curte aí a live, mas volta no vídeo, curte o vídeo, deixe sua visualização lá. Meta de 1000 visualizações só vai chegar se você compartilhar, e meta de 100 likes só vai chegar se você apertar o botãozinho do gostei aí. E é isso, gente. Isso mesmo. E para você que quer se tornar apoiador do nosso canal, basta abrir a descrição, clicar no link apoiar, se você também quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e receber o material maravilhoso que é feito pelo Moacir e pela Fátima, você também entra em contato com esse número e você vai acessar o grupo do nosso canal Boa Semente Jovens. E é isso. Um beijo. Quer falar? Nos ajude no Apoia-se, no nosso casamento. Isso. Casando que vem, vocês têm essa importante missão e a gente agradece cada um apoiador, tá bom? E ore por nós, que é o mais importante também. É isso. Um beijo, até semana que vem. E falou.